Olá, eu sou Vanessa Lovatel e na segunda parte da nossa videoaula do nosso coelho amigurumi de crochê, nós vamos aprender a fazer as patas dianteiras, traseiras, as orelhinhas, o nosso rabinho e toda a montagem do nosso coelhinho amigurumi de crochê. Já peço para que você deixe seu like, se inscreva em meu canal, ative o sininho, ajuda bastante com o meu trabalho. Vamos aprender então? Vamos fazer as patas dianteiras. Eu fiz um anel mágico e dentro dele eu coloquei 6 pontos baixos, como de costume. Atrás eu fiz um nozinho e depois eu vou esconder esse meu fio. Agora, então, a segunda carreira vão ser 6 aumentos. Então, já coloquei o meu marcador. E agora eu vou fazer os 2 pontos baixos em cada ponto de base 6 vezes. Então, vão ser os meus 6 aumentos. E no final da minha carreira, eu vou ficar com 12 pontos baixos. A terceira carreira vai ser um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo e um aumento por toda a extensão da minha carreira. E no final, eu vou ficar com 18 pontos baixos. Finalizei a minha terceira carreira com 18 pontos baixos. Agora nós vamos fazer da quarta à sexta carreira somente ponto baixo sobre ponto baixo de base. Então, cada uma delas permanecerão com 18 pontos baixos. A sétima carreira, nós vamos fazer 6 pontos baixos. Aqui eu fiz o primeiro, coloquei meu marcador. 4, 5, 6. 6 pontos baixos. Agora nós vamos fazer 3 diminuições. Então, eu vou fazer a primeira diminuição, a segunda diminuição e a minha terceira diminuição. Vai ser a curvinha do nosso pé. E agora nós vamos seguir normalmente 6 pontos baixos, cada um em seu ponto de base. E no final dessa carreira, nós vamos ficar com 15 pontos baixos. Agora, nós vamos para a oitava carreira. A oitava carreira vão ser 3 pontos baixos e uma diminuição. Então, já fiz o primeiro, o segundo e o terceiro ponto baixo. Agora, nós vamos fazer uma diminuição. Nós vamos seguir com essa repetição. 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a nossa carreira. E no final, nós vamos ficar com 12 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer da carreira de número 9 até a carreira de número 18, somente ponto baixo sobre ponto baixo de base. Então, cada uma delas permanecerá com 12 pontos baixos. Cheguei no final da minha 18ª carreira, minha patinha está dessa forma. Então, aqui agora, para o acabamento, finalização, eu faço um ponto baixíssimo no próximo ponto de base e puxo, corto deixo uma parte do fio e passo esse fio por entre essa laçada. Então, a nossa patinha está finalizada. Agora, eu vou colocar a fibra siliconada. Eu coloco até encher a parte do pezinho e a metade da perninha. Eu não coloco ela toda cheia, a perninha inteira. Eu deixo ela mais meia perninha, mais ou menos, para depois ser mais fácil na hora da gente
costurar, senão ela vai ficar muito durinha, né, muito cheia, e o coelho ele não vai ficar legal, vai ficar muito para fora se eu colocar ela. Ó, essa aqui também tá. Senão ela vai ficar com os bracinhos, as perninhas esticados. Então é importante colocar menos fibra nas patinhas. Aqui eu vou pegar a minha agulha e vou fechar a patinha. Então eu já deixo ela fechadinha para depois na hora da costura. Então eu venho, dobro ela e faço como se fosse um alinhavo e dou uma esticadinha. Então ela já fica fechadinha e na hora da costura fica mais fácil para a gente pegar as duas partes. Então eu vou fazer mais uma dianteira. E para as patas traseiras a receita é a mesma. A única diferença é que a dianteira eu fiz da carreira 9 a 18, 12 pontos baixos. E as traseiras eu vou fazer da 9 até a 15. Então eu vou fazer 3 carreiras a menos nas patas traseiras. Finalizei as patas dianteiras e traseiras. Agora, então, vou fazer as orelhinhas do meu coelhinho. Para fazer as orelhinhas, eu vou usar outro tom do Amigurumi Soft, porque o meu novelo terminou. Então, eu não tenho outro aqui em casa. E nós estamos em isolamento, né, devido ao coronavírus. E devemos também manter o isolamento, ficando em casa, cada um fazendo a sua parte. Então, nós vamos eu vou fazer as duas orelhinhas nesse outro tom, que é o 7625, e depois mais adiante, quando tudo isso se normalizar, passar, eu vou comprar um outro novelinho e vou fazer então as orelhas do mesmo tom. Aqui para fazermos a orelha, então eu vou fazer, como de costume, 6 pontos baixos dentro do nosso anel mágico. Fiz então os meus 6 pontos baixos dentro do anel mágico, vou iniciar a minha segunda carreira. A segunda carreira não vão ser 6 aumentos como nós éramos acostumados a fazer. A segunda carreira vai ser um ponto baixo e um aumento. Então aqui eu já fiz o meu primeiro ponto baixo e agora eu vou fazer um aumento. Eu vou seguir fazendo um ponto baixo e um aumento por toda a minha carreira, e no final eu vou ficar com 9 pontos baixos. Finalizei com 9 pontos baixos, agora nós vamos para a terceira carreira. A terceira carreira vão ser 2 pontos baixos e um aumento. Fiz o primeiro, vou fazer o segundo ponto baixo, e agora eu vou fazer o meu aumento. Então, vou seguir essa repetição por toda a minha carreira e no final eu vou ficar com 12 pontos baixos. A quarta carreira vai ser 3 pontos baixos e um aumento por toda a extensão do nosso trabalho e nós vamos ficar com 15 pontos baixos. A quinta carreira vai ser 4 pontos baixos e um aumento e nós vamos seguir nessa repetição e no final nós vamos ficar com 18 pontos baixos. A sexta carreira será 5 pontos baixos e um aumento, e no final nós vamos ficar com 21 pontos baixos. Finalizei a minha sexta carreira com 21 pontos baixos. Agora nós vamos seguir fazendo a sétima carreira até a 15ª carreira, somente pontos baixos sobre ponto baixo de base. Então, nós vamos seguir da 7 até a 15 com 21 pontos baixos cada uma delas. Cheguei na minha 15ª carreira, ficou dessa forma. Agora a
Sexta carreira, nós vamos fazer diminuições. Nós vamos fazer 5 pontos baixos e uma diminuição. Aqui eu fiz o primeiro, 2, 3, 5 aqui. Agora eu vou fazer uma diminuição, pegando pela alça da frente do primeiro, a alça da frente do segundo e uma diminuição. Então, eu vou seguir fazendo 5 pontos baixos e uma diminuição por toda a minha carreira e no final eu vou ficar com 18 pontos baixos. A carreira de número 17, só vou fazer ponto baixo sobre ponto baixo de base e vou permanecer com 18 pontos baixos. Carreira de número 18, nós vamos fazer novamente diminuições. Nós vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição por toda a nossa carreira. E no final, nós vamos ficar com 15 pontos baixos. Finalizei a carreira de número 18 com 15 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer a carreira de número 19 e 20, pontos baixos sobre pontos baixos de base, com 15 pontos baixos cada uma delas. E vamos finalizar a nossa orelha. Cheguei ao final da carreira de número 20, então agora nós vamos fazer um ponto baixíssimo, cortarmos o fio, deixarmos uma sobra para a nossa costura, passar por entre essa alcinha, finalizamos a nossa orelhinha. Depois de finalizarmos a nossa orelha, nós vamos fechar ela para facilitar na costura. Então, a outra vez eu fechei com alinhavo nas outras partes, nas patas dianteiras e traseiras. Agora não, nós vamos dobrar a orelha ao meio e nós vamos costurar toda essa parte junto. Então, aqui nós vamos pegar a parte de baixo e nós vamos pegar todas essas, ó, as 4 partes e vamos fechar. Sempre tomando cuidado de pegar todas as partes. Vamos fechar todas essas partes juntas, porque daí já vai ficar essa dobrinha da nossa orelha com detalhe bem legal. Aqui eu já fiz outra, então você vai fazer 2 orelhas iguais. Já estamos com todas as partes finalizadas, então agora é a hora da montagem. Como eu já havia dito, as orelhas ficaram nesse tom, devido a não ter outro novelo de fio em casa. Nós vamos prender todas as partes alfinetando elas. Então, aqui eu vou começar com as patas traseiras, que são as menores, e eu vou prender aqui onde está meu acabamento. Então, mais ou menos 1, 2, 3, 4, na quinta carreira à frente, ou um dedo, mais ou menos, vou alfinetar assim em linha reta. Olhar se está no meio. Então, aqui eu vou colocar meu alfinete. Vou pegar a outra, também vou observar se ficou no meio. Então, aqui onde tem esse vão que vai ficar entre uma e outra, mais ou menos vai ficar em direção ao focinho. Então, aqui também eu vou alfinetar. E depois eu vou colocar em pé para ver se realmente fica de pé. Ó, essa aqui já não está tão legal. Vou colocar mais pertinho. Então, é bastante importante a gente alfinetar todas as partes e colocar de pé, olhar para ver se ficou realmente legal como a gente gostaria que ficasse. Depois também, vou colocar só um pouquinho mais para frente, vamos ver agora. Para ver se fica onde a gente gostaria. Agora, então, eu vou colocar as patinhas
dianteiras. Essa parte onde tem a curvinha vai ficar para dentro e aqui onde é mais retinho pro lado de fora. Então, eu vou vir umas 3 carreiras abaixo do início do corpo e vou alfinetar na transversal. Então, vou colocar aqui. Coloquei até muito virado. E agora eu vou colocar a outra. Também na transversal, umas 3 carreiras abaixo. Onde tem o pescoço. Fica dessa forma. E por último, então, nós vamos prender as orelhas. Então, as orelhas eu coloco umas 3 carreiras também. Então, aqui ela ficou presa dessa forma. Umas 3 carreiras na lateral. Então, eu venho aqui, coloco o meu alfinete. E coloco a outra e depois eu vou olhar, ver se ficou realmente legal, do jeito que eu gostaria, senão eu vou mudando antes de fazer a costura definitiva. Então, vai ficar dessa forma. Vou começar a costura da orelha. Então, aqui, vou colocar mais um alfinete na ponta, para não soltar, porque quando eu vou tirar esse alfinete, ele vai cair. Então, você pode também prender os alfinetes todos de pé, para ter mais firmeza ao redor da orelha. Eu já, como tenho um pouco de prática, eu já consigo com um já prender como eu quero. Então, eu venho aqui, eu pego na parte da cabeça e na parte da orelha. Vou costurando, pego na orelha, na cabeça e na orelha. E vou contornando toda a minha orelha. Acabou caindo fora o meu fio. Sigo, então, dessa forma. Pegando uma parte na cabeça, uma parte na orelha, contornando, até prender toda a nossa orelhinha. Deixando ela bem firme, porque para ela ficar bem de pé, certinha, a gente precisa prender super bem, deixar a costura bem apertadinha, ó, puxar bem. A gente consegue fazer com que ela fique mais firme e de pé, né? Tem mais um aqui. Depois eu vou fazer da mesma forma do outro lado. Prendi a minha outra orelha também. Aqui eu acabei trocando de agulha, que essa minha que eu tinha era muito fina. Então, essas agulhas também elas facilitam bastante na hora da costura, que elas são agulhas para costurarmos boneca, então ela ajuda por ser mais longa. Então, se você tiver, ou uma hora que você for em algum armarinho, é legal ter uma para a costura de amigurumis. Então, aqui eu finalizei a costura, eu vou levar o meu fio lá pro meio e vou agora arrematar. Então, esse aqui é o fio dessa orelha e esse é dessa. Vou fazer o nozinho da mesma forma em que eu fiz a parte para esconder o fio aonde que eu fiz o focinho. Então, aqui eu coloco para dentro essa agulha, puxo e fica lá dentro o fio, vai ficar um acabamento perfeito. Então, agora vamos costurar, eu vou costurar uma das patas
para não ficar muito repetitivo o vídeo, muito longo. E depois vocês costurem a sua ali, a outra da mesma forma. Então, aqui também eu vou pegar a parte do corpo, uma parte da patinha e vou seguir fazendo a minha costura. Depois, então, eu vou costurar uma patinha, a outra patinha e depois vou levar o meu fio para trás. Aqui na hora de pegar é importante você ver se você vai pegar as duas partes. Que às vezes você pega só uma, ó, e na hora de virar vai aparecer essa listrinha, não vai ficar legal o acabamento. Então, você vem e pega as duas partes. Pego as duas alças, ó, tem essa alça e essa alça. Eu pego as duas. Vai ficar mais bem acabado e mais preso também a nossa patinha. Então, agora eu venho, levo o fio para trás e espero para arrematar junto com o outro. É bom também fazermos isso para quando nós finalizarmos a costura das duas patas, nós darmos uma olhada para ver se elas estão realmente retinhas, se está legal do jeito que a gente gosta, para depois arrematarmos o fio. Que às vezes a gente costura uma e a outra, quando a gente vai ver, não ficou exatamente como a gente queria, daí a gente desmancha a costura. Então, é legal esperar para arrematar os dois fios juntos. Ó, aqui eu pego as duas partes. Que daí a gente vê se tá tudo legal no devido lugar onde a gente gostaria que realmente ficasse. Vou passar mais uma. Bem no cantinho também, é importante pegar bem no cantinho. Nesse cantinho e nesse cantinho para ficar aquela patinha que parece que está caída, ó. Se você não prende, ela fica assim. Então, agora aqui eu vou descer com esse fio, ela vai ficar bem firme. Ó, ela vai ficar bem presa ali. Então, agora eu vou colocar ele sentado, ver se ele fica sentadinho legal, se aqui ficou bem retinho. Aí sim, eu venho aqui atrás, eu faço um nó. E eu escondo esse fio. Sempre corto essa ponta aqui, o excesso, e puxo. Daí ela vai entrar. Aqui também eu deixo esticadinho, corto. E daí essa parte onde eu vou cortar, ela vai entrar no corpinho. Vou fazer da mesma forma as outras duas patinhas. Finalizei as costuras, então agora nós vamos fazer o pompom. Eu dei 80 voltas nos meus dois dedos, cortei e vou passar esse fio pela parte de dentro. Posso utilizar agulha também para facilitar. Eu dou um nó. E depois eu passo ele novamente, pegando todas essas, no meio de todas essas voltas. Faço mais um nó bem firme. Agora você pega uma tesoura, que tem um bom corte. Nós vamos cortar todas essas salsinhas que nós prendemos. Todas elas, vai ficar dessa forma. Então, aqui, claro que nós não temos um popão, ele não está lindo como aqueles que nós somos acostumados a ver. Então, o que nós vamos fazer agora? Cortar esse excesso. Cortar todo esse excesso, deixando ele todo do mesmo tamanho. Quanto mais curtinho você cortar, mais redondinho, mais legal ele vai ficar.
Então, a gente vem, vai ajeitando, né? Às vezes fica algum, ó, de cortar, alguma alcinha que não foi cortada ainda. A gente corta, vai tirando todo o excesso e vai fazendo um mini pompom. E depois a gente vai colar ele. Quanto mais curtinho, mais fofinho ele fica. Então, depois a gente vai cortar, vai colar ele com cola quente na parte de trás do nosso coelhinho. Finalizamos nosso coelhinho amigurumi de crochê. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Ela foi feita com muito carinho para vocês. Se você gostou, compartilhe para que mais pessoas possam fazer. Já se inscreva em meu canal, ative o sininho, assim você receberá todas as notificações. Deixe seu like, é muito importante para o meu trabalho. Beijos e até a próxima!